Para a nossa reflexão desta noite, do livro Fonte Viva, o Evangelho de Jesus nos traz lição de Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, nos diz Paulo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, nesse capítulo, Paulo escreve a Timóteo dizendo a necessidade de cuidar dos familiares, dos pais, os irmãos cuidando uns dos outros, dos idosos, né? Então, se nós não aprendermos a cuidar bem dos nossos familiares, como vamos auxiliar aqueles que vivem ao nosso redor? Temos dificuldades, muitas vezes, para amparar os familiares. Enquanto eles pensam como nós estamos dando todo o apoio. Mas basta não pensar como nós pensamos, muitas vezes abandonamos. Então, Paulo, já naquela época, 2000 anos atrás, convidava aos seus irmãos, Timóteo, nesse momento, e a nós todos hoje, a termos esse cuidado, de cuidar dos nossos entes queridos. Nós dissemos sempre que queremos fazer algo em torno dos nossos irmãos que convivem ao nosso redor, os mais carentes de afeto, de amor. Mas se nós não aprendermos a cuidar dos nossos familiares, não distribuirmos esse afeto aos nossos familiares, como vamos auxiliar aqueles que estão mais longe de nós? E Emmanuel, então, ele comenta esse pequeno texto do Evangelho, dizendo Emmanuel: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Ou seja, não é casual, não é por acaso que estamos inseridos no mesmo grupo familiar. Nem sempre nós temos irmãos afins conosco. Muitas vezes temos aqueles que destoam completamente da nossa maneira de ser, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, não é? Mas será que é por acaso? Emmanuel disse que não. Quantas vezes nós nos perguntávamos: por que estou no meio dessa família? Por que estou com pessoas tão difíceis? Até então achávamos que os difíceis eram os parentes. Hoje, com a compreensão da doutrina espírita, nos ensinando a respeito da reencarnação, que renascemos num grupo familiar para aprendermos a nos amar como irmãos, então nós vemos que não é por acaso, não é? Então, se estamos juntos, como diz aqui Emmanuel, ligados por laços familiares, é porque estamos tendo a oportunidade de aprendermos a nos amar de verdade. E diz então Emmanuel: princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Então, a lei de Deus está aí operando, não é? A lei de Deus, ela é sábia, não muda, é imutável. E se nós agimos de forma contrária ao amor em outras existências, e no momento estamos passando por dificuldades no campo familiar, não é casual, não é por acaso. É Deus, o nosso Pai, na sua infinita misericórdia, nos dando novas oportunidades de trabalho. Não é para trabalhar o outro, assim o pensamos. O outro é o difícil, o outro é o complicado,
o outro é o que precisa de mudar, de mudança comportamental, é engano nosso. Jesus disse que nós somos responsáveis por tudo que fazemos, por tudo que pensamos. Então, como agimos diante dos nossos familiares, né? Então, essas ligações, muitas vezes, que nós falamos difícil, se formos analisar, a dificuldade está em nós. Não temos ainda a paciência de compreender, de escutar, de analisar o comportamento dos nossos irmãos, o porquê, em que estou falhando, e o que eu posso fazer para melhorar, para modificar esse quadro, que no momento acho que está difícil, né? E Emmanuel então continua dizendo: impelidos pelas causas do passado, a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos imantam a alguns corações, emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Então, estimulados, né, pelo nosso passado errôneo, de comportamento muitas vezes cruel para com alguns dos nossos irmãos, e retornam então no nosso seio familiar para modificar esse quadro. E Emmanuel diz para a gente agir com alegria. É indispensável mantermos a alegria em todos os momentos. Porque quando nós agimos de forma truculenta, de forma desgastada, mantendo aquele nosso comportamento ainda do passado, de mágoa, né, de tristeza, de reclamação dos nossos entes queridos, estamos fracassando novamente. Estamos perdendo a oportunidade de modificar esse quadro familiar. Então, é necessário, diz ele, fazer com alegria, trabalhar com alegria dentro de nós para que o nosso exemplo, para que o nosso comportamento faça algo em torno daqueles que nos seguem, né? Porque o nosso exemplo é tudo. As nossas palavras, elas soam ao vento, mas a nossa atitude comportamental, o nosso exemplo, esse fica. Então, como estamos nos comportando diante dos momentos mais difíceis? E recordando que Emmanuel nos chama a atenção dizendo que toda dificuldade, toda dor, seja qual for o acontecimento difícil, é sempre para nós lição educativa. Então, temos dentro do lar professores, mestres, muitas vezes severos, que nos cobram a nossa mudança comportamental, a nossa melhoria íntima, mas nós levamos sempre pelo outro lado. Ele é difícil, ele é complicado, não suporto mais, não aguento mais, quero vê-lo longe de mim, né? Se eu pudesse sair hoje dessa casa, até mudava para outra cidade, né? Assim, perdendo a oportunidade da reconciliação. Jesus disse que nós devemos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles, enquanto estamos juntos, né, no mesmo lar. E então, essa ligação, como diz Emmanuel, com os nossos familiares, é como um imã. Nós somos atraídos para estarmos juntos, né, a fim de recuperar o nosso convívio, né, amoroso, ou seja, aprendermos a amar. Continua Emmanuel dizendo: inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Então não adianta fugir, né? Vou mudar para outra cidade, longe dos meus familiares. Não adianta. Vai chegar a hora que vamos nos reencontrar de novo, e às vezes com maiores dificuldades, mas vamos nos reencontrar para sanar
os desentendimentos, né? Para agora nos amar de verdade. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Então, estamos aqui falando com uma voz doce, mansa, mas dentro de casa, diz Emmanuel, que nós somos aqueles trovões intolerantes, né? E com isso, nós acumulamos energias, diz ele, desequilibradas em torno das nossas próprias tarefas. Se agimos de forma truculenta, vamos acumular energias desequilibradas. Mas se começarmos a nos policiar, como disse Jesus, orai e vigiai para não cair em tentação. Se mantermos o nosso pensamento em oração, buscarmos a assistência divina nesses momentos de provas, de testemunhos para nós ainda difíceis, se buscarmos o socorro de Jesus, vamos manter a serenidade, o equilíbrio das nossas emoções, vamos equilibrar o nosso tom de voz, não vamos, né, falar, como diz ele aqui, feito trovões, falando alto, né? Porque o tom das nossas palavras, a maneira como nós falamos, diz como nós estamos por dentro, não é? Muitas vezes nós achamos que não estamos ofendendo ninguém, mas o tom da nossa voz, a maneira como a gente fala, é também um cartão postal, né? O nosso rosto é um cartão postal. As pessoas nos conhecem quando estamos tristes, quando estamos alegres, felizes, quando estamos sentindo alguma dor, doentes. É o nosso rosto que diz. Nossa, o fulano hoje não pode nem chegar perto, porque ele nem conversou com ele ainda, mas pela expressão facial, nós nos conhecemos uns aos outros. E assim também o tom da nossa voz. Muitas vezes falamos de forma até tranquila, mas a voz está ferina. Então, por isso Jesus disse, a necessidade de usarmos a vigilância em tudo o que falamos, como pensamos, para agirmos como Ele nos ensina. Então, continua Emmanuel nos dizendo, sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Isso nós sabemos, né? Nem sempre é um jardim de flores. Mas é onde está aquela erva daninha em que nós precisamos cultivar boas sementes. Não vamos lá arrancar a erva daninha, mas vamos fazer, através do nosso exemplo, com que se separe o joio do trigo, como disse Jesus. Então não é com truculência, não é com azedume, não é com cobranças, não é com maus tratos, não é apontando os erros e defeitos a todo instante, né? Mas dando o exemplo da nossa vida, do nosso comportamento, ensinando de maneira amorosa, nos colocando sempre no lugar do outro. Se fôssemos nós que estivéssemos naquela situação, naquela ocasião, como gostaríamos de sermos tratados, né? E aí então nós vamos agir com segurança, vamos estar aplicando as orientações de Jesus, quando Ele nos diz que devemos fazer ao outro tudo aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Então, na equipe familiar, nem sempre é só rosas, tem os espinhos, tem as dificuldades a serem por nós trabalhadas primeiramente dentro de nós. Por vezes, diz Emmanuel, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício, né? Então, o sacrifício dentro de nós, conosco. Não vamos sacrificar os outros, mas a nós mesmos, usando então a compreensão, a tolerância. Vemos em que podemos ajudar com serenidade, com equilíbrio das nossas emoções, né?
Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplasto do desleixo. Então, Emmanuel aqui está dizendo que nós muitas vezes necessitamos dessa firmeza para, serenar muitas vezes as afetividades difíceis. Mas não devemos jamais esquecer que nós precisamos cultivar dentro de nós o equilíbrio das nossas emoções. Porque ninguém consegue curar uma ferida, colocando um emplasto do desleixo, ou seja, aquele curativo mal cuidado. Se nós não cuidamos dos nossos familiares, e se não cuidamos dos nossos sentimentos íntimos, como vamos auxiliar os nossos irmãos a também se cuidarem? Então, primeira tarefa de trabalho não é com o que está ao nosso redor, mas é conosco mesmo, para auxiliar as dificuldades que nós já conseguimos enxergar e o nosso irmão ainda não. Não despertou muitas vezes a consciência para a transformação, para o reequilíbrio das emoções. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Eu sou cristão, acredito em Deus, faço as minhas orações todo dia, ajudo alguém que está pedindo na rua, os pedintes, tenho tanta dó das pessoas que estão lá enfermas, os que estão com aleijumes no corpo, mas esquecemos que muitas vezes dentro de casa nós temos os aleijados do sentimento, temos os enfermos da alma, e apontando primeiramente para nós mesmos. Porque disse Jesus que aqui na terra não tem nenhum bom. E nós sabemos que aqui estamos nessa escola amorosa e bendita para aprendermos lições preciosas, para conquistarmos, como dissera Jesus, o reino de Deus dentro de nós mesmos. Então precisamos atentar para as nossas ações, porque somos testados a todo instante no conhecimento que já alcançamos. Se não houver os testes, como vamos saber que já aprendemos a lição? Aqui é uma escola, a maneira do grupo escolar, que todo ano, faculdade, todo ano tem as provas. No final do ano, o provão. Ao longo do semestre, também vamos tendo, dos bimestres. Vamos tendo prova para atestar a nossa capacidade de aprendizado. Assim também no nosso movimento familiar, com os amigos, aonde quer que nós estejamos. Somos provados. E aí vamos ver se passamos na lição ou não. Se estamos aplicando na prática ou não. E temos mestres amorosos, que são os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso patrão, os nossos companheiros de trabalho, que nos cobram muitas vezes aquilo que nós achamos que ele nem tem direito, porque afinal ele é igual. Mas estamos tendo a oportunidade de aprender, porque ele está dizendo, olha, você é capaz de ser melhor. Você é capaz de mudar o seu comportamento. Não és um cristão? Não se diz cristão? Não é? Então, precisamos atentar para isso. E finaliza Emmanuel dizendo, os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Então, são obras de amor, ou seja, trabalho para nós, de amor para realizar diante dos nossos familiares. Mas como vamos amá-los, se ainda não aprendemos a amar nem nós mesmos? Por isso, o primeiro necessitado desse aprendizado somos nós. Como? É claro que eu me amo. Será? Façamos uma reflexão profunda. Jesus disse que tudo que eu faço para o outro eu faço para mim mesmo.
Cada vez que eu maltrato ou ofendo ao outro, eu estou fazendo isso para mim, né? E a gente pode observar, começando até pela nossa alimentação. Observemos o bebê. Quando ele está com fome, ele mama até encher seu estômago. Encheu, não adianta que ele não pega mais. Nós, os adultos, não, vou comer esse aqui para não sobrar. Nossa, já estou cheia, mas ainda vou comer mais um pouquinho. Fazemos mal a quem? A nossa saúde. Não podemos comer doce, comemos assim mesmo, escondida, até esconde na geladeira para ninguém ver, escondendo de nós mesmos. E aí vai. Então vamos analisar como estamos nos comportando e atestar se realmente nos amamos. Então precisamos aprender a amar. Então são obras de amor que o nosso Pai Celestial nos confiou a cada um de nós, junto dos nossos familiares, da nossa parentela. Então temos que aprender a nos amar de verdade. Ao aprender a nos amar de verdade, não vamos mais fazer para o outro aquilo que nós não queremos para nós. Já não vai mais fazer parte do nosso jeito, do nosso modo de agir, das nossas atitudes, o comportamento agressivo, o falatório, as críticas, as condenações. Vamos nos comportar como Jesus, quando aqui esteve no meio de nós, nos ensinando a amar, com o exemplo da sua vida. Não maltratou, não criticou, não condenou ninguém, mas disse que nós somos capazes, ou seja, confiou em nós, vendo a nossa capacidade de nos transformarmos, de nos modificarmos para melhor. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, e até mais, se quiserdes. Ajudemo-los, então, os nossos irmãos, familiares, com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Nós só vamos conseguir fazer algo mais fora do nosso ambiente familiar quando nós conseguirmos aplicar primeiro junto dos nossos familiares, no lar, em casa, né? Então, é uma tarefa, né, que o nosso Pai Celestial nos confiou a cada um de nós, essa mudança, essa transformação dentro de cada um de nós. Nos conta uma história que é, assim, para nós, de grande importância. Aliás, todas as histórias que nos traz os nossos irmãos, através da psicografia Francisco Cândido Xavier e tantos outros, são lições assim que nos traz o que pensar, refletir, analisar. E quando nós dizemos muitas vezes que é difícil para nós a mudança, quantas vezes a gente tem ouvido irmãos nós dizer: eu não consigo mudar, eu não sou capaz de fazer dessa forma, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Mas basta nós querermos, disse Jesus, se nós quisermos. E vamos ver uma mudança, uma transformação de alguém já desiludido da existência física por conta dessas dificuldades familiares ou que acontece com quase todos nós aqui na Terra, né? Não há ainda aqui na Terra a felicidade completa. Como nós vimos no Evangelho, não é um chão de flores, o qual nós pisamos, né? A parentela, esse convívio nosso. Quem nos traz essa história é a nossa irmã Maria Dolores. Ela é uma poetisa através da psicografia de Chico Xavier. Então ela fala conosco de uma forma poética. Tem o título dessa lição, Transformação. Desencantado quanto à própria vida, resolvera agitado colocar todo escrúpulo de lado e fazer-se suicida. Caíra a noite muito fria e ele pensava de que lhe valeria tanta posse que há muito desfrutava?
De que lhe serviria a bela moradia, tocada de supremo reconforto, se trazia no peito o coração cansado e semi-morto? Vivia desgostoso e insatisfeito. A esposa o abandonara com sinais evidentes de loucura e arrancara-lhe a filha que lhe era tão cara para o campo de sombra e de aventura. Dizendo adeus aos mimos familiares, deixou o próprio carro e demandou a rua. Queria caminhar com seus próprios pesares e seguiu sobre a noite fria e escura, no intuito de alcançar a antiga ponte de seu conhecimento, que se lhe erguia agora em desafio para a liquidação de todo o sofrimento ante a morte no rio. Não havia avançado muitos metros, quando ouviu na calçada a voz de pobre mãe agoniada. Senhor, salve meu filho. Por amor a Jesus, e lhe rogo socorro. Parou, vendo a mulher e a criança doente, tendo a pedra por leito e a marquise por forro, tateou o pequeno, que lhe enviava o olhar quase sem brilho, e entendeu num instante que o menino lutava contra a morte sob a pneumonia fulminante. Cedeu farta moeda à mãe aflita e, depois de chamar por táxi vizinho, instalou mãe e filho com carinho no carro que os levasse ao próximo hospital. Que lhe importava agora o ouro da carteira, se admitia estar na hora derradeira? Não dera muitos passos e encontrou um ancião deitado a um canto a lhe pedir em voz recortada de pranto: uma esmola, Senhor, um café que me aqueça. Deus lhe dará em dobro o bem que me fizer. Entregou ao pedinte uma certa quantia e, ao notar-lhe a alegria, indagou espontâneo: o senhor tem família? E o velhinho falou de olhar vago e incomum: esse luxo hoje em dia não me cabe. Não sei se o senhor sabe que um mendigo não tem parente algum. E, pondo-se de pé, a erguer-se devagar, arrastou-se, pensando no café, à procura de um bar. O nosso companheiro continuou a caminhar. Surgia a ponte à vista, mas na parte de cima havia muita gente dedicada ao lazer. Ele, surpreendido e descontente, ágil, pôs-se a descer, buscando a solidão das grandes águas, para a extinção de suas próprias mágoas. Mas nisso foi detido por um colega conhecido que lhe informou com gentileza: amigo, mais prudência, há sob a ponte enorme delinquência. Dizem que aí por baixo há cenas revoltantes de foragidos e assaltantes. E sei que sob a guarida de uma bruxa moram juntos aí 2 terríveis bandidos, claramente escondidos. O interpelado agradeceu e disfarçou, dizendo estar ali somente à busca de um parente. Atingindo, porém, o local em que buscava, viu tristes mãos ao seio, aconchegando criancinhas em bando a chorarem com frio. Já não mais contemplou a vastidão do rio e passou a estudar o apoio que lhes era necessário, examinando o ambiente. Divisou, de repente, um pequeno recanto solitário. Qual barraca formada de improviso, avançou para lá, mas tristonha senhora disse-lhe em alta voz: Senhor, não se aproxime. E ele obtemperou: corre-se aqui o risco de algum crime? A velhinha, no entanto, respondeu: não, senhor, é que eu tenho comigo aqui meus 2 filhos leprosos. Quis somente avisá-lo. O senhor, entretanto, pode vê-los. Ele fitou os jovens deformados, as feridas em sangue entre os cabelos, a pele em chaga, as magras mãos a sorrirem na prova que sem dedos os feria, demonstrando, de certo, a valorização da própria luta no fel
do dia a dia. Ah, refletiu, seriam eles os estranhos segredos que se ocultavam sobre a ponte antiga ante os cuidados da mendiga? Ao sentir de tão perto o sofrimento, mudou-se-lhe de chofre o pensamento. Medita sobre a angústia que o invade. Por que morrer chorando a esposa e a filha, se elas duas apenas lhe pediam a liberdade? Por que aniquilar-se inutilmente se podia amparar a tanta gente? Por que menosprezar a vida alheia? Então, ajoelhou-se sobre a areia, orando a soluçar. O rio parecia acompanhar os gemidos que o homem desferia. E como a expulsar de si, em tremenda agonia, a própria dor que atingira apogeus, relegou o suicídio às sombras do passado e gritou, renovado: obrigado, meu Deus. Então, esta lição nos traz reflexões a todos nós. Por maior que sejam as nossas dificuldades, busquemos a presença de Jesus, porque o amparo, o socorro vem. Seja numa leitura, seja alguém nos mostrando dificuldades maiores que as nossas, o olhar doce de uma criança nos convocando ao reequilíbrio. Enfim, Emmanuel nos fala em uma lição o seguinte, que nós devemos comparar as nossas tarefas a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm e rochedos surgem, obrigando-nos muitas vezes a mudanças de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos impelirá a desastre. Porque, se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe a todos nós, iluminando-nos cada vez mais o nosso entendimento, e que possamos, assistidos pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, nos auxiliar na inspiração, no equilíbrio das nossas emoções, aonde quer que nós estejamos, possamos ser um instrumento da sua paz e testemunhar assim a sua presença dentro de cada um de nós. Vamos agradecer a esse Pai maravilhoso e misericordioso que nos assiste a todos. Pai celestial, Pai de todos nós, que se faz presente em nossas vidas, nos assistindo a todos, que nos ama a todos de igual maneira. Não somente aquele que já consegue caminhar segundo as lições que tu nos ensina através do seu Filho amado Jesus, mas ama aquele que ainda não aprendeu as lições do amor, que nos auxilia a todos, dando-nos a cada um de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa evolução espiritual, ofertando-nos trabalho para sublimar a nossa alma. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos, lutando e nos esforçando para vencer as dificuldades que cada um de nós trazemos dentro de nós, fortalecendo principalmente a nossa boa vontade,
para aplicar em nós a paciência, a tolerância, a compreensão, aprendermos a sermos humildes, aonde quer, Senhor, que estejamos, que possamos aplicar em nós diariamente, em todos os momentos do nosso viver, as lições do Evangelho do nosso amado irmão Jesus, que nos dissera que em nenhum momento nos abandonaria, que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, estaria conosco, fazendo sempre a vontade do nosso Pai Celestial, que a tudo vê e que a tudo auxilia. Assim, Jesus, nós agradecemos ao nosso Pai de amor e bondade pelas oportunidades que nos dá a todos de estarmos num ambiente familiar. Que possamos manter esse ambiente não só dentro dos nossos laços consanguíneos, mas de todos os nossos irmãos dos quais nos acercamos, no trabalho, na vida social, aonde estivermos, Senhor, que possamos ter olhos amorosos para todos, vencendo assim a animosidade, vencendo os nossos sentimentos contrários ao amor. Abençoa-nos, pois, a todos nós que aqui nos encontramos, os nossos familiares, te rogamos as bênçãos, Jesus, do seu amor, envolvendo os nossos irmãos que se encontram enfermos, nos hospitais, nas UTIs, aqueles que já se encontram em recuperação em seus lares. Também te rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos médicos, enfermeiros, todos os que cuidam da alimentação, da higienização dos hospitais, aqueles que estão ligados à saúde, não somente, Senhor, aqui da nossa cidade, mas do nosso país e de todos os países do nosso planeta Terra. Abençoa todos os governantes, para que possam, equilibrados no amor, conduzir-nos a todos. Também, Senhor, te pedimos, principalmente pela sua infinita misericórdia, Senhor, por aqueles que promovem a dor e o sofrimento, os que promovem as guerras, a crueldade para com os próprios irmãos. Tende, Senhor, compaixão, pois Jesus mesmo nos dissera, vendo a multidão que o levara à cruz, pedindo-lhe, ó Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Assim, Pai de infinita misericórdia, põe as vossas mãos sobre o nosso planeta, sobre todos os habitantes, para que a paz se faça em nossos corações, trabalhando dentro de nós esse sentimento de amor. Abençoa-nos hoje, agora e sempre, Senhor, que assim seja.